Muito bem, pessoal. Bom dia. Já estamos gravando. Vou pedir a gentileza aí de todos, então, de colocarem os nomes no chat, ok? E enquanto vocês colocam o nome, eu faço a leitura aqui hoje da nossa pauta. Vamos lá, pessoal. O Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC, através de sua presidente, convoca os demais conselheiros para a 12ª reunião extraordinária, que irá acontecer no dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, com início às 9 horas, através da plataforma Zoom. Ordem do dia: reestruturação do edital de chamamento da Aldir Blanc. Valinhos, 16 de setembro de 2021, e aí assinam Patrícia Espadassa, presidente, Mariane Lima, vice-presidente, Iris Noronha Alcântara Ferreira, primeira secretária, Rodolfo Postal, segundo secretário. Muito bem, pessoal. Hoje eu tenho nosso chamamento, né? Nosso edital seria dos produtores. Eu queria saber se eu posso dividir a tela, então, com vocês. A gente vai fazendo uma leitura e vai, então, comentando sobre o edital dos produtores, uma vez que ficou-se decidido, então, aqui na reunião passada, por votação, que continuaremos a ter, então, o festival, né? Então, a partir disso, nós precisamos, obviamente, ter um edital para produtores, né? Precisamos ter produtores para a execução deste festival. E antes disso, eu gostaria de perguntar a todos se vocês deram uma pensada sobre a pergunta que eu deixei semana passada, sobre a questão dos espaços, ok? Qual que é a questão dos espaços? Gostaria de saber, na opinião de vocês, conselheiros, e também o poder público aqui que está presente, tá? O que é que vocês pensam a respeito de continuarmos com os editais para espaços? Se sim, se não, se trocaríamos valor, se deixaríamos mais ou menos a mesma proposta? Como que vocês enxergam, pelo menos num primeiro momento, o que é que vocês poderiam dar de opinião aí? Porque se a gente tiver realmente... Por que eu estou perguntando isso hoje, tá? Tem um propósito. Se nós tivermos algo relacionado aos espaços, então, eu faço essa sugestão de edital, como eu venho trazendo aqui para vocês, para a gente poder também ser mais rápido e assertivo, tá? Para isso, eu gostaria de saber se nós teremos, tá bom? Porque os espaços já estão abertos, eles ainda não estão realmente com a sua capacidade máxima, quando se trata de espaços que trabalhem com conjunto, né? Com mais de uma pessoa. Mas eles estão abertos. Então, essa é uma questão, é uma dúvida que eu tenho e gostaria de saber a opinião de todos vocês. Posso chamar para abrir o microfone cada um, assim cada um já vai dando opinião? Pode ser dessa forma? Assim fica mais rápido também, né? Existe algum impedimento na lei de fazer sem os espaços? Não existe impedimento, Genivaldo. A única questão, eu até perguntei para alguns de vocês, Bom dia, Fábio. Fábio está aqui como nosso convidado, tá bom, pessoal? Mais uma vez. Bom dia, Marcos, Parodi, Mariane. Desculpa, gente, acabei de ver o pessoal entrando aqui. Genivaldo, a única coisa que a gente tem, talvez de restrição, é aquela questão dos 30 mil. Lembra que a gente comentou isso extraoficialmente? A gente tem uma questão na Lei Aldir Blanc, que eles estão com esse valor de 30 mil como um possível teto. Talvez eles queiram conversar com as pessoas de alguma forma sobre por que ter recebido mais de 30 mil caso isso aconteça, tá? Como os nossos editais são separados, então a gente pode ter uma mesma, né, um mesmo CPF, vamos colocar dessa forma, como produtor, como artista e como dono de espaço. Talvez a gente tenha essa questão. Num YouTube que eu vi, acho que foi o Zé que me passou, se não me engano foi o Zé que me passou, eles dizem o seguinte, eles não querem a concentração de renda na mão de poucos. Da maneira também como o edital agora de Valinhos está acontecendo, ou seja, nós vamos priorizar primeiro quem não teve nenhuma participação, nenhuma renda obtida pela Aldir Blanc em primeiro lugar. E, em segundo lugar, vai ser as pessoas que não tiveram a contrapartida. E, por último,
aí sim, quem já teve algum recebimento da Aldir Blanc. Então, eu acredito que a gente consiga provar, de alguma forma, comprovar que a gente, se receber mais de 30 mil, é porque a gente não teve, assim, como posso explicar, não teve essa questão aí de favorecimento, né, para poucos. A gente consegue provar isso, acredito eu, tá? Mas é a única coisa, Genivaldo, que eu vejo, assim, de impedimento. A minha opinião é que, partindo dessa ideia de que seria atingir um maior número possível de artista, eu não... E tendo os espaços já voltando, mesmo que parcialmente, eu não colocaria os espaços, eu colocaria só os artistas. Perfeito, então, Genivaldo sugere não. Mariane, proposta é de 30 mil para os espaços? A gente que decide, tá? A gente que vai decidir isso agora. Não era 30 mil, não. Tá? A gente trabalhou de 3 a 12 mil no outro edital, ok? Alguém mais? Gessi? Eu voto com o Genivaldo. Genivaldo, não. Gessi, não. Alguém mais Oi, pode? bom dia. Bom dia, Mariane. Acho que essa questão do espaço realmente, assim, funcionaria se tivesse um mapeamento e também essa questão ali bem pontual de qual seriam essas propostas, né, nos espaços. Não sei se a gente tem tempo hábil para isso, né, mas, assim, 30 mil é muito, né, para um evento que seria híbrido, no caso, né, e, enfim, é, em questão ao espaço, acho que seria assim, se tivesse alguma proposta de alguma vivência ou alguma coisa assim que o artista fosse oferecer ali, né, para poucas pessoas. Para mim, assim, é o que me parece mais vantajoso, né? De repente, ali, se o artista quiser fazer um workshop, ou se o artista quiser fazer alguma vivência de dança, mas aí teria que ser uma coisa muito limitada, né? E teria que Certo. ter esse mapeamento bem definido ali de qual é o espaço. O mapeamento nós temos porque a gente tem o cadastro de espaços que está aberto Legal. também, tá? Então, a gente abriu Legal. o cadastro de artistas e abrimos novamente o cadastro de espaços. Então, o mapeamento não é um problema. Só que aí, assim, um espaço... Só que aí, por exemplo, um espaço ceder uma sala para fazer um workshop, sei lá, com 5 pessoas, e aí o espaço receber 20 mil reais, eu acho meio, assim, absurdo, assim, para ele estar cedendo ali a sala para isso, né? Quanto que vai ser revertido para o artista ali que vai estar fazendo essa oficina. Eu vou passar a palavra, tem gente levantando a mão, Mariane, mas só para te pontuar, não foi 30 mil, tá? Nem 20. A gente trabalhou de 3 a 12 mil, né? Depois o Fábio pode até colocar alguma coisa nesse sentido. E a proposta dos espaços, assim como para artista, para produtores, era uma ajuda para o espaço, né? A gente estava falando ali na época de espaços que estavam fechados, ficou-se mais ou menos, eu falo por mim porque eu tenho espaço, chegou a completar mais de 8 meses, né? Fechado, fechado, fechado. Então, na época, foi esse o propósito, que era Sim, ajudar ajuda a pagar as contas do espaço mesmo, tá? Então, só para complementar. O Ricardo levantou a mão, depois eu passo para o Gessi e Fábio, tá bom? Pois não, Ricardo. Não, eu só para me posicionar que eu concordo com o argumento e a posição do Genivaldo também. Perfeito. Ok? Perfeito. Obrigada, Ricardo. E Gessi e Fábio? Fui eu que pedi para falar. Pois Só não. explicar, porque eu acho que a Mariane não entendeu a questão do espaço e possivelmente outras pessoas também não entenderam. O espaço, ele não tem nada a ver com o edital dos artistas, não tem nada a ver com a realização do festival. A Lei Aldir Blanc, ela previa 3 tipos de utilização da verba, né? Uma delas, que ficou como responsabilidade do governo do estado de São Paulo, era o auxílio emergencial, né? No valor de R$600.
em 3 parcelas, o governo do estado que cuidou disso. E o que era de responsabilidade do município era o subsídio a espaços culturais do município e os editais, né? Então, a gente, lá no ano passado, fez os editais, teve o edital para artista e teve o edital para projetos de preservação histórica, né? E teve também o edital que era a respeito desse subsídio aos espaços culturais. Então, era uma coisa com regras completamente diferentes, né? Então, no caso lá, a gente fez, para os espaços, a gente deu um valor que era de 3 mil a 12 mil reais, o teto era 12 mil reais, e eles obrigatoriamente tinham que fazer uma contrapartida, né? Porque é o que está previsto na lei com relação a esse subsídio. Tem que fazer uma contrapartida para a prefeitura, a Secretaria da Cultura, que negocia com cada espaço que for contemplado qual é essa contrapartida. Mas uma coisa não tem vinculação com a outra. Acho que o que a Patrícia está querendo decidir aqui, se vai, dessa vez, contemplar espaços também ou não, e para aí depois saber qual o valor que vai ter para cada edital. Perfeito, Fábio, obrigada. Aqui, deixa eu só ver que tem um chat. Mariane está votando a favor de contemplar os espaços. Eu vou anotando, tá, gente? Porque na reunião passada eu me perdi. Mariane, sim. Genivaldo, não. E Gessi, não. Muito bem. Mais alguém, pessoal? Gostaria muito que todos pudessem falar ou no chat, ou abrir o microfone aí. Realmente queria uma votação aí de todos, pode ser? Rodolfo? Só para complementar aqui, é que eu tinha entendido que a gente teve uma discussão ali onde iria fazer uma parceria entre os espaços e os artistas, né? Mas então não vai rolar, então é isso, assim, só para complementar. Isso, a gente teve sim essa discussão, é que o edital em si, como o Fábio falou, ele é para um outro propósito. A gente pode até perguntar para os espaços se eles poderiam fazer parcerias, e de experiência pessoal, tá? Eu ali, o Fábio, que estávamos aqui na gestão passada, quando nós tivemos uma situação que precisamos dos espaços, todos eles se mostraram muito solícitos. A gente não tinha nada oficial, como contrapartida do espaço mesmo, mas todos cederam, tá? Então, não é uma coisa que as pessoas não fizeram, ok? É porque a gente não tinha mesmo essa necessidade e tudo mais. E o que o Fábio falou é isso, né? Os espaços, eles trabalham com uma contrapartida, né? Então, os espaços contemplados na Aldir Blanc passada, eles vão precisar agora ter uma contrapartida que vai ser definida ali pela Secretaria de Cultura, tá bom? Então, eles têm sim uma contrapartida, mas não era exatamente essa, tá, Mariane? Mas só para ressaltar aí que o pessoal foi super tranquilo em relação aos espaços, tá? Rodolfo, por gentileza. Não, eu queria saber se aqui tem alguém representando os espaços para poder falar se tem a necessidade ou não. Olha, Entendeu a pergunta? eu não sei quem que tem espaço aqui, quem que entrou como espaço, tá? Eu acho que o Zé entrou, não sei se o Paródia entrou. Eu entrei representando o espaço Luiz Ferreira, né? Espaço cultural. Tá. Vou Pessoal, deixar posso falar alguma coisa? Claro, Zé. Bom dia, querido. Bom dia. Eu estou na rodoviária esperando um ônibus que está atrasado. Eu ainda tenho um tempo para falar. Daqui a pouco acho que vai cair conexão. A respeito dos espaços, eu peguei a verba para o espaço. O meu espaço é o quê? É um espaço de produção. Produção de shows e eventos para crianças, né, que é o nosso mote. É fazer apresentações musicais em escolas públicas, né? Então, a gente fez muita coisa através do PROAC. Em Valinhos mesmo a gente não fez. A gente fez em outras cidades. Mas é do nosso espaço que brota, que a gente cria essas produções. As dinâmicas são dinâmicas interativas. Então, a gente tem que ter muito ensaio, tem que ter muita coisa.
Inclusive, hoje a minha garagem está virando um cenário completo, né? Por quê? Porque por causa da pandemia, né? Mas o que eu queria dizer é que eu, como espaço, não voltei a trabalhar ainda. Não voltei a trabalhar ainda. E estou tendo todo o gasto, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer a produção, eu tenho que fazer... Hoje eu estou fazendo produções virtuais, são produções gratuitas. Então, é importante que a gente perceba que esses espaços de produções, eles estão continuando. Tem alguns espaços, é que quando a gente fala em espaço, as pessoas pensam logo num espaço que vai receber pessoas, no espaço de teatro, ou numa galeria de arte, ou numa escola de dança. Mas não é só isso, né? Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouco a mente e pensar nesse espaço enquanto um local, enquanto um recurso de produção, né? Que é o que acontece com o meu espaço. E eu não sei quando a gente vai voltar a fazer trabalhos nas escolas. Provavelmente só o ano que vem. Ou seja, a pandemia, para mim, não acaba agora, né? Inclusive, eu estou tentando aí me mexer para todo lado para tentar fazer outras coisas. Eu só espero não ter que sair da arte daqui a pouco, né? Dependendo dos resultados próximos agora, dos editais, se eu tiver vários nãos dos editais, vai ficar um pouco complicado. Mas essa era a informação que eu queria dar. Bom, quando a gente se comprometeu, né, com o poder público, porque é o poder público que executa os editais, a gente falou, olha, a verba que a gente estava recebendo dos espaços, a gente pegou aquela verba e dividiu pelo valor de um espetáculo simples, tá? Porque não dava para ser um espetáculo complexo, e propusemos, como contrapartida, realizar apresentações em escolas, tá? E eu acredito que uma hora a prefeitura vai chamar a gente para realizar essa contrapartida. Eu não sei como é que foram os outros espaços, tá? Mas cada espaço tinha que dar uma contrapartida, e na lei ele dizia que, de preferência, a contrapartida para escolas públicas e outras coisas desse tipo. Por coincidência, é o que a gente já trabalha, né? Então, a gente está devendo uma contrapartida, a prefeitura, eu acredito, vai cobrar isso, e não vai demorar muito, não, porque ela tem que fazer o relatório de uso da LAB em junho, no final de junho, não sei se é junho ou julho, acho que no final de junho de 2022. Ou seja, no final de maio, né, a gente já tem que ter realizado essa contrapartida, porque a prefeitura vai ter que dar essa satisfação lá para o governo federal de que como é que foi usada a verba, como é que foram realizadas as contrapartidas. Bom, mas eu tô esperando. Uma hora o poder público vai chamar a gente e vai falar assim, ó, ou dá para fazer escola, ou não dá para fazer escola, vamos fazer assim, ou vamos fazer diferente, vamos fazer virtual. Não sei, estou à disposição, mas a gente se comprometeu com a contrapartida. Todos os espaços. Esse dinheiro ele não veio assim, dado grátis, tá? A gente está vendendo um trabalho com essa grana, com essa verba. Então, eu queria que vocês pensassem com carinho nessas possibilidades também. Para mim, é importante o espaço, mas eu também não voto, eu sou suplente, certo? Agora, e se as pessoas votarem que não acham que não tem que incentivar o espaço também, tudo bem, eu acho que democracia é isso daí, beleza? Mas se eu pudesse votar, se eu pudesse dizer da importância do espaço, eu diria justamente isso. Para mim, é muito importante. Obrigada, Zé. Só para complementar aí, eu tinha uma reunião com o Ricardo para a gente falar dos espaços nesta segunda-feira ontem. Eu não pude estar na reunião, então remarcamos para segunda-feira próxima. Então, eu imagino que daqui a pouco, aí, com relação aos espaços, a gente tenha aí alguma coisa de novidades, tá? Em relação à contrapartida. E vou deixar meu depoimento aqui também, com relação a espaço de dança, tá, Rodolfo? Você está perguntando sobre representações. Eu tenho um espaço de dança, então eu trabalho com coletivo, né? E o que eu vi acontecer, mais ou menos com toda a minha classe, né, artística da dança, é o seguinte: alguns conseguiram algum certo desconto em aluguel, a gente teve algumas coisas que a gente conseguiu pleitear enquanto estávamos fechados, né? Quando abrimos novamente, tudo isso acabou. Os aluguéis voltaram ao normal, todos os nossos gastos continuaram ali da mesma forma.
Só que a minha perda e a maioria do pessoal da dança, eu não sei como é para os outros espaços, mas a gente teve ali perdas de 70% a 75% de alunos. Então, a gente estava com muito pouco aluno. Esse resgate do aluno não aconteceu ainda. Por quê? Porque a gente não pode não respeitar o distanciamento. Então, hoje, a gente tem que trabalhar com poucos alunos por sala, e o que traz ali um prolabore normal para alguma classe artística que trabalha com coletivo é o quantitativo, né? Então, se a gente não tem a quantidade que a gente pode dispor dentro de uma sala, se a gente não tem o quantitativo de um espetáculo que você vai produzir, porque, enfim, só posso 50% de lotação ali por conta de bilheteria e tal. Então, eu, na minha opinião, vejo que a gente não está, a gente está longe de ver a normalização desses espaços ainda, né? Então, é esse o meu, assim, o meu pessoal falando sobre os espaços, né? Eu não vejo, algumas pessoas me procuraram via e-mail em relação a espaços, elas estão imaginando o que vai acontecer, tá? Elas estão fazendo cadastro, elas estão perguntando, então eu não sei. A minha opinião seria não trabalhar com o mesmo valor, mas trabalharmos de alguma forma algo para os espaços, porque não está normalizado. Agora, isso eu estou falando da dança, tá? Agora, realmente é um depoimento pessoal. Está longe de estar normalizado. Como fala, os festivais de final de ano vão acontecer ainda com limitação de público. Eu não vou fazer, por enquanto, porque eu não vou conseguir sustentar. A bilheteria que virá não vai pagar o meu próprio espetáculo, porque eu não posso lotar. Então, eu não vou fazer. A Casa da Cultura, né, o Centro Cultural, o Ricardo já sinalizou aqui para todos nós que também não terá. Então, ou seja, a gente ainda não está normal, né? Não está normalizado. Isso daí é um fato. Mas minha opinião é essa, mas aí já é uma... né, estou dando meu depoimento aí também. Eu trabalharia com outro valor, mas não deixaria no zero, não deixaria tão desamparado, tá? Então, é isso a minha posição. Bom, baseado nos depoimentos aí, tirar os espaços vai ficar injusto, né? Como eu falei que a distribuição para os músicos foi justa, está sendo justa, mas foi já derrubado aí, já foi votado. Não tem por que tirar o espaço se vocês estão tendo necessidade e a lei é para auxílio emergencial. Eu acredito que vocês mereçam também continuar dentro da proposta do edital. Meu ponto de vista é esse. Perfeito, obrigada, então, Rodolfo. Bom, gente, o que eu tenho até agora aqui, então, pois não? Quem está falando? Ricardo? Pois não, Ricardo. Deixa eu só abaixar a mãozinha aqui. Vamos lá. Assim, eu estava pensando, escutando o que vocês estavam falando, eu acredito que a gente precisa ter uma visão um pouco mais geral do que a gente tem, né? Então, primeiro, nós não temos uma verba grande. O meu desejo sempre foi o seguinte, beneficiar o máximo de pessoas possíveis com essa verba, entendeu? Eu entendo todas essas colocações, mas eu não sei se pelo que a gente tem de verba, a gente tenha que, vamos assim, dá para abranger tudo como antes, porque nós temos quase 1 milhão e hoje nós temos 340 mil, e se a gente tem isso, que é pouco, é por mérito do trabalho que foi feito com vocês aí no ano passado, porque senão tem cidades aí que não conseguiram nem usar, né? Não usaram o dinheiro e foi até ao contrário, tinham 1 milhão, usaram 300 mil, sobrou 700 mil. Então, assim, primeiro assim, é pouco, por mérito do próprio conselho, de vocês que tramitaram isso no ano passado. Sendo isso, assim, pouco, eu pensando do modo global, sem pegar categorias, sem nada, a minha vontade seria
beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, se dentro desse pensamento, o espaço, porque quando eu falo assim, não, eu vou tirar o espaço, eu não é que eu quero, quero prejudicar alguém, eu estou pensando que eu posso beneficiar mais pessoas. É esse o meu raciocínio, tá, gente? Não é questão de, não, eu acho que não tem que ter. Não, por mim teria, todos. É só isso. Se vocês acham que há esse consenso, se tivesse consenso no Conselho, que deixando o edital do jeito que está, exatamente do jeito que está, a gente vai conseguir beneficiar, diminuindo o valor, de repente, para o espaço, o máximo de pessoas possíveis, eu acho que é positivo. O que às vezes a gente vê, e isso é natural, gente, não é crítica nem nada, as pessoas vendo a sua própria classe, né? Eu entendo que a gente está num conselho municipal, né? Então, assim como algumas vontades minhas eu tenho que deixar de lado, né? Eu não vou falar em nome pela gente, por isso, seria melhor, né? Eu deixo bem livre isso, porque eu acho que tem que ter o consenso de pessoas que participam de um conselho municipal, não é um conselho de categorias, entendeu? Quando o Rodolfo falou, mas tem alguém representando? Não, nós representamos, né? Porque teve eleição, teve votação, então todos que estão aí representam, que nem o Rodolfo mais a música. Ele entrou pela música, mas ele não está num conselho só para defender a música, né? Isso também, além de música, o audiovisual. Então, assim, mas não está só para isso, né? A gente tem que ter uma visão um pouco mais geral, né, de todo. Então, assim, eu sou... Quando eu falei, olha, eu concordo com o Genivaldo, eu concordo, mas o meu raciocínio, que possivelmente é o mesmo que o Genivaldo, ele argumentou muito bem, é para beneficiar mais pessoas, entendeu? Agora, se vocês entenderem que com o espaço, diminuindo o valor de espaço, mesmo porque nós temos pouco dinheiro, né, a gente consegue abranger, não vai prejudicar essa intenção, então eu acho legal também, não tem problema, entendeu? Porque todas as categorias artísticas, se elas se beneficiarem, tá ótimo. É o ideal, né? Obrigada, Ricardo. Eu concordo, viu, Ricardo? Realmente, né? É o que eu tentei até explanar isso. É diferente eu dar um depoimento pessoal, meu, como dona de espaço, e estar aqui como conselheira. Então, assim, eu concordo que a gente precisa ter essa visão geral, né? Genivaldo, você quer falar alguma coisa, querido? Não, era exatamente isso. A grande questão é o dinheiro. São 300 e poucos mil reais. Não é... Isso é o valor que um projeto médio que custa, né? Um projeto qualquer aí. Tem que ver a questão do dinheiro. Ao mesmo tempo, a gente tem essa ideia de atingir o maior número possível de artistas, trazer artistas novos, quer fazer o festival e quer também incluir os espaços. Realmente eu não sei essa questão de dinheiro. Tem que fazer as contas para ver se daria. Por exemplo, na reunião passada, se decidiu-se manter o valor dos artistas, os 4 mil e o 1.000. Ou seja, não mexeu nisso. Aí tem que discutir a questão dos produtores. Enfim, é uma questão de contas. Sim, eu concordo, Genivaldo. Eu ia sugerir isso, o Fábio acabou colocando aqui no chat também. Eu acho que a gente pode, então, como a gente tem hoje que falar dos produtores, eu acho que a gente pode deixar esse questionamento aí acordado, né, dentro da gente, e eu me comprometo aqui com o Fábio, ele já falou comigo que pode me ajudar, da gente fazer realmente essa conta, né, eu acho que é bem matemático, e a gente trazer algumas simulações aqui para vocês, entende? De repente, até na próxima reunião, a gente só fala disso, talvez, né?
trazer uma simulação do por quê? Porque a gente teve mais ou menos, aí o Fábio pode me ajudar melhor, a gente teve mais ou menos 200 pessoas inscritas nos cadastros, e aí a gente teve mais ou menos 90, ou seja, menos da metade que entraram para o edital. Então, vamos supor que a gente chegue a 300, né, nesse novo cadastro, que a gente consiga atingir mais pessoas, e acho que essa é a expectativa, né? Se a gente tiver 50% deles participando, o que eu acho muito pouco, eu realmente não consigo entender o porquê, mas se a gente tiver metade, ainda é 150, são 150 pessoas, né? E aí o dinheiro, em tese, daria, porque o que a gente tem é metade do que a gente tinha ano passado, né? Então, tudo é isso mesmo, estipular. Exatamente. E outra coisa, assim, a gente tem os espaços. Eu concordo com o argumento do Zé Ramos. Tem muito espaço que não voltou, ou voltou parcialmente. Mas tem muito artista que recebeu em dezembro do ano passado e continua em situação complicada. Tem muito artista que continua em situação complicada, que não mudou. Então, enfim, tem que fazer conta mesmo. Perfeito. Não é nada contra os espaços, não. Não, estamos aqui para fazer juntos, está tudo certo. Fábio, Gersi, vocês conseguem simular alguma coisa rápida agora? Eu acho que é possível. Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar imaginar quantas pessoas vão se inscrever, né? Se a ideia é contemplar todo mundo que se inscreveu, na medida do possível, é imaginar quantas pessoas vão se inscrever. Então, por exemplo, no ano passado a gente fez esse exercício e imaginou que a gente teria 200 inscritos, né? Entre artistas, artesãos e trabalhadores técnicos da cultura. No fim, a gente teve bem menos do que isso. Então, a gente sabe quantos teve na época. A gente teve 90 pessoas, né? Então, quantos será que a gente vai ter agora? Será que vai ter mais ou menos a mesma coisa? Será que vai ter mais? Vai ter menos? É a partir daí que a gente consegue fazer esse cálculo. Sim. Eu não acho que a gente tenha mais que 150 pessoas, entende? É a minha opinião pessoal, mas é uma probabilidade, né? O que vocês acham? Isso, se for possível fazer alguma simulação, é interessante, sim, né? E que nem eu comentei aqui no chat, assim, e concordo ali com o que já foi dito, né? Do tipo, por mais que o Rodolfo esteja ali da música, ele está representando aí o audiovisual também, além da música, né? E aqui eu estou representando o espaço, mas eu sou a única aqui representando o audiovisual, né? E todo mundo sabe que na pandemia audiovisual é tudo. E reforço o que eu coloquei aqui, né? Mesmo que for de R$ 1.000 ou R$ 5.000 no espaço, é mais estratégico usar essa verba para investir numa presença online do que usar para pagar aluguel. Então, assim, acredito que qualquer valor ali para quem tem um espaço provavelmente vai ajudar. E, enfim, acho que é isso por enquanto. Sim, sim. O meu grande receio é exatamente isso. O ano passado a gente fez uma conta e sobrou dinheiro, gente, sobrou valores, sobrou verba, porque o pessoal realmente não se inscreveu, porque se todos que a gente imaginou no cadastro tivessem se inscrito, nossa verba não estaria aqui agora, a gente teria já usado tudo, né? Então, tem esse outro lado também. Será que a gente vai conseguir captar? A gente precisaria realmente pensar muito na questão de divulgação. Aliás, eu vou deixar uma pergunta aí. Se tem alguém aqui dos conselheiros que sabe trabalhar com arte final, imagem, para a gente colocar nas redes, se alguém puder depois me falar no privado, para a gente ter alguma coisa bacana para divulgação também, ia ser muito legal. Não sei se alguém poderia me ajudar nisso, que eu não tenho essa expertise, tá? Estamos divulgando como podemos, mas não tenho essa expertise. Enfim, vou fazer o seguinte, então. Posso dividir a tela com vocês dos produtores, que isso já é um fato, e aí, enquanto isso,
eu estou vendo que o Fábio está fazendo conta aí, no final da leitura, a gente volta e fala um pouco sobre essas probabilidades de valores. Pode ser assim, pessoal? Assim a gente não perde tanto tempo, que daqui a pouquinho também a gente começa a dispersar, né? Então, tá bom. Espera aí que o Fábio colocou alguma coisa aqui. Vamos lá. 150 pessoas inscritas, considerando, tá? Sendo que 30 seriam contemplados com contrapartida. O total dos artistas daria 240 mil, sem contar os produtores. A gente tem 300 e... Caetano, até respondendo sua pergunta, acredito que a gente possa usar, né, Fábio, o valor dos juros, né? Espera aí. Só um minutinho aqui, que eu tenho o valor exato aqui, peraí. Peraí. 346.314,61, tá? Caetano, desculpa, é porque você me perguntou no e-mail, uma vez eu não te respondi ainda porque eu não sabia, se nós poderíamos utilizar os juros falados, porque esse valor da Aldir Blanc, ele está rendendo, ok, pessoal? Ele está numa conta e ele está rendendo. Então, ele tem alguns juros, tá? E esses juros a gente pode utilizar sim, tá bom? Então, o saldo atual que nós tínhamos, não sei se ainda é esse, mas é em torno aí de 346 mil, tá bom? A gente está dizendo aqui que a gente usaria 240 mil para artistas. E aí a gente tem que colocar os produtores também. Se for 150 contemplados, a gente acaba meio que utilizando quase tudo. Não tudo, mas quase tudo. Se os produtores, se mantivermos, pessoal, a verba passada, a gente está falando aí em mais 70 mil, além desses 240, tá? Né, Fábio? Porque eram 10 mil para 7 produtores. Então, a gente está em 310 mil e nós temos 346 mil. Mais ou menos isso, nessa probabilidade. Então, sobraria 16 mil. A gente pode trabalhar alguma outra... algo para, né? Pois não, Fábio? Olha, a minha sugestão, eu acho que talvez, a partir da experiência do ano passado, 150 pessoas seria muito, que a gente não vai ter tudo isso de um inscrito. Eu acho, considerando aí que a gente deve ter mais pessoas inscritas, principalmente tentar atingir os trabalhadores da cultura e os artesãos, que se inscreveram muito pouco no ano passado, trabalhar talvez com um teto de 120. E aí, talvez, se não tiver espaço, talvez aumentar o valor que é pago para os que são contemplados sem contrapartida. Certo? Sim. Daria para fazer esse jogo aí. Eu concordo, porque se a gente tiver essa sobra, não é uma sobra tão grande, né? E a gente consegue redividir esse valor aí para que a gente consiga ter daí utilizado. Fala, Genivaldo, pois não? Não, eu achei bem boa essa opinião, essa sugestão do Fábio, de você definir talvez um valor ali, e se tiver menos, você aumenta dessa base. Eu acho bem legal. Talvez até fazer com os outros, sabe? Definir um valor. Para mim, a solução seria essa: definir um valor total disso, e com esse gatilho de você conseguir subir se tiver menos inscritos. É que daí cai numa coisa que a gente precisa ter um valor para o edital, certo? Aí eu acredito que a gente tem que fazer um novo edital, é isso, não é, Fábio? Se sobrar valor, se sobrar verba, a gente tem que começar de novo. Não é? Não necessariamente, Patrícia. Se sobrar verba, daria para usar
Aquele plano B está estipulado. Se tendo tempo, a gente acha que agora vai ter um pouco mais de tempo no final do ano, né? Daria para acionar ali o plano B, né? Que é o plano B, as pessoas que foram contempladas sem a contrapartida poderem ser, não vou me lembrar agora qual o termo que é, mas as pessoas serem contratadas para realizar oficinas em escolas, recebendo ali um valor de 3 mil, e aí seguindo a ordem de classificação dessas pessoas. Ah, perfeito. A gente não precisa fazer, então, um novo edital com esse plano B. A gente só escreve que isso vai... Ano passado a gente não fez porque não teve tempo hábil, né? Mas tendo tempo hábil, dá para fazer isso, que já está previsto no regulamento municipal. Perfeito. Bom, gente, é isso, então. Podemos... acho que a gente tem uma boa base aqui, né? O que vocês acham? Vamos... Eu acho bom. Eu acho, inclusive, que, assim, se definir um valor total, por exemplo, os artistas, a quantidade de artistas será determinada por isso, né? Então, se tiver menos artistas, você tem esse gatilho. Eu acho bem bom isso. Perfeito. De qualquer forma, pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Eu vou fazer o seguinte, vamos abrir o chamamento dos produtores agora, e a gente volta na próxima reunião só para falar disso, ou não? Ou vocês já querem fechar? Fechamos? Porque a gente, eu estou com o que vocês colocaram aqui. Sobre a votação dos espaços. Mariane, sim. Genivaldo, não. Gersi, não. Rodolfo, sim. Zé Ramos, sim. Ricardo, não. Bárbara, não. Caetano, não. E eu, sim. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 sims para 1, 2, 3, 4, 5 não. Oi, Fábio. Pois não. Não, desculpa, eu tinha esquecido de baixar a mão. Oh, desculpa eu. Achei que você estava querendo falar. Então, nessa votação... Patrícia, da minha parte, se for possível, se fizer as contas e for possível colocar os espaços de alguma forma, meu voto passa a ser sim, não tem problema nenhum. É só questão se realmente der financeiramente. Tem dinheiro, né? Sim, se a gente consegue a verba, né? Tá bom. E alinhar as expectativas do próprio espaço, né? Do tipo que vai ser um valor também um pouco mais baixo, né? Pessoal, eu acredito que a gente precisaria fazer as contas, né? Faz as contas dos artistas, dos produtores e verifica se sobra para o espaço, né? Se sobra ou se não sobra, dá umas adequadas nos valores. Tem que ser uma conta total, com todos os editais. E aí sim, acho que votaria por esse espaço ou não. Eu acho que votar agora, sem essas contas, sem ter essa certeza, fica um pouco complicado, né? Essa é a minha ideia. Pois não, Gersi. Eu continuo insistindo no não e justifico o porquê. Se houver, as contas foram feitas ali e eu sou por abraçar o maior número de artistas possíveis, com ou sem contrapartida, até melhorar o valor para aqueles que não terão contrapartida. E os espaços culturais, se sobrar verba, aquele espaço que realmente tem necessidade, ele pode se enquadrar no plano B. Não, o plano B é só para os artistas. O problema é que daí tem que ser com um artista, né? Tem que ser se tivesse alguma porcentagem dessas oficinas nesses espaços? O dono do espaço, então, se inscreve como artista e faz a contrapartida no espaço dele, ué. Porque ele não é trabalhador da cultura. Então, ele entra no plano B. Tudo bem. Bom, pessoal, tá certo, Gessi, tá tudo ok. Eu só acho... vamos fazer o seguinte, pessoal. A minha única preocupação agora está sendo o nosso tempo, tá? Eu acho que a gente conseguiu abrir um pouco
e falar um pouco sobre os espaços, acho que cada um tem a sua opinião, e, enfim, eu voltaria aqui semana que vem para falar sobre isso, tá? Essa é a minha opinião. Agora, me digam vocês, vamos fechar já ou não? Essa é só uma pessoa falando. Vocês votem Vamos comigo. fechar já. Fecha já. Então, pronto. Genivaldo, fecha já. Que trazer os valores, né? É mais ou menos Já- isso que já- o Fábio falou aqui no chat, tá, gente? Em relação a valores, se nós tivéssemos falando de produtores e artistas, a gente está aí mais ou menos, tá, gente? São probabilidades, mas em 310 mil, tá bom? E a gente tem 346 mil. Pois não, Fábio? Desculpa, Patrícia. Considerando 150 pessoas, aquela proporção de 1 para 4, cada um com contrapartida, 4 sem contrapartida, considerando também 7 produtores com o mesmo valor, sobraria só R$36 mil. Isso você conseguiria contemplar 4 espaços, né? No máximo. Diminuindo para 120 artistas, trabalhadores da cultura, considerando também os 7 produtores, esse valor daria 262 mil, sobraria R$84 mil para espaços. Daria para contemplar aí 8, 9 espaços. Também considero baixo. Então, teria que diminuir muito o número de artistas para ter um valor legal para contemplar também os espaços, porque senão você vai contemplar muito poucos espaços, né? Você está considerando os espaços receberem quanto, Fábio? Considerando receberem aí de 3 a 10 mil reais, né? Porque o mínimo que o espaço pode receber pela lei, no subsídio, seria de 3 mil reais, né? Sim. O Fábio, e o produtor, quanto que está recebendo aí? Eu estou considerando o mesmo valor do edital passado, 10, para fazer as O edital passado foi 10 mil para produtores. Pessoal, Então, tem são mais uma 70 produtores? tem uma complicaçãozinha aí na questão do espaço. O Fábio falou uma coisa interessante, falou que a parcela mínima é de R$3 mil. Outra coisa, como é recomendado lá pela Confederação de Municípios que se faça pelo menos 2 parcelas. Então, o espaço, a gente teria que destinar para cada espaço pelo menos R$6 mil. Então, para ficar dentro das recomendações técnicas que a norma técnica solicita aí, tá? Talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que não, é mais ou menos isso mesmo. Tem que dar uma conferida aí com quem conhece a norma técnica, que é o Ricardo, o pessoal da secretaria, mas, Fábio, faça as contas, então, pensando nisso, 2 parcelas de 3 mil, ou seja, R$6 mil para o espaço. Eu acho que vai acabar estourando, não vai rolar, né? Talvez não role no espaço. Não tem quantidade mínima de parcelas. No mínimo uma parcela, a partir de R$3 mil. Então, mas se ele fala parcelas, então tem que ser 2 para poder dizer parcela, porque uma não é parcela. Eu não sei, tinha alguma coisa dessa na norma técnica. Inclusive, eu mandei a norma para o Rodolfo, eu não sei se ele chegou a ver isso daí, mas eu acho que não. É uma coisa muito técnica. Teve uma discussão bastante... Ficou dúbio, lembra, Fábio? A gente demorou para entender essa questão das parcelas, viu, Zé? Mas a gente, na verdade, o ano passado, a gente recebeu uma parcela única. E pôde, né, Fábio? A gente entendeu no final que não teria problema em ser uma parcela só. Só que tem esse valor mínimo aí. Bom, se pudesse ser uma parcela, melhor, porque 6 mil acho que vai estourar, vai ficar inviável. Se a gente tiver 120 artistas, Fábio, dá uma ajuda aqui para mim. 120 artistas e 3 mil para cada espaço. Quantos espaços dão? 3 mil? 3. Olha, se tivesse 120 artistas, sobraria 84 mil. Dividido por 3? Daria 28 espaços. Quantos espaços a gente teve no ano passado, você lembra de cabeça, mais ou menos? Que participaram do edital foram 30.
30. 30. A gente previu 50, participaram 30. Entendi. Bom, galera, é com vocês aí. Com vocês. Mantemos essa votação da maneira como vocês colocaram? Muda-se alguma coisa? Ou deixa para a semana que vem? Daria para colocar 30 verbas de R$3.000. Dá 28, né? Qualquer coisa, sei lá, diminuir um pouquinho do produtor, não sei, para dar uns 30 de Eu tenho essa dúvida em relação aos produtores também, que é a pauta de hoje, né? Tem produtores, sim. Se esse valor aí também é de 10 mil aí, eu queria entender um pouco melhor sobre ele também, de repente. Não sei se vai poder ajustar ele. A gente entra nisso, pode deixar, Rodolfo, fica tranquilo. Na pauta de hoje, né? Da pauta de hoje, exatamente. E aí a votação para a próxima, né? Eu coloquei o arquivo no grupo do conselho, tá ok? É uma norma técnica, lá tem tudo o que deve ser feito aí e tal. Na verdade, é uma norma direcionada para o poder público, que é quem executa a verba, é quem tem que fazer as prestações de conta, é quem tem que verificar os cadastros, tem que cruzar as informações, tá tudo lá. Mariane está perguntando se o artista pode também ser produtor. Sim, Mariane. Tá? Desde que tenha currículo na área, para isso. Exatamente, ele vai passar pela triagem, né? Pelo edital. Bom, galera, eu vou tomar uma decisão aqui. Eu vou abrir para vocês os produtores, pode ser? Depois a gente fecha a reunião falando mais um pouquinho disso, tá? A gente pensa aí mais um pouquinho e fechamos a reunião com essa última pergunta aí, essa última retórica. Vamos lá. Pronto, pessoal, estou dividindo aqui a minha tela com vocês. Para a gente tentar ser breve, eu vou ler tudo, e por gentileza, eu não vejo mais vocês, ok? Quando eu estou dividindo a tela aqui. Então, abram o microfone, porque eu não consigo ver o chat. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar ou para perguntar, por gentileza, abram o microfone para mim, porque senão eu não consigo saber, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aí do edital de produtores. Edital de chamamento. A Secretaria de Cultura de Valinhos, no uso das suas atribuições, torna público o presente chamamento público para produtores da arte e da cultura, em conformidade com o disposto da Lei Federal 14.017/2020 e no Decreto Municipal número 10.561/2020, tá? Então, isso aqui é só o começo do objeto. O presente chamamento público destina-se a selecionar produtores da arte e da cultura, moradores do município de Valinhos, que tiveram sua renda afetada pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, para a outorga de prêmios por histórico de produção de atividades artísticas e culturais, tá bom? Então, alguém perguntou aqui como é que eles serão escolhidos, como é que a gente sabe que eles são escolhidos, né, pelo histórico de produção de atividades artísticas e culturais. Para efeito deste chamamento, adota-se as seguintes definições: produtor, profissional que planeja, elabora e executa projetos e produtos culturais seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. Essa é a definição de produtor. Das condições, poderão se inscrever neste chamamento pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados que residam em Valinhos e tenham atuação profissional como produtor artístico ou cultural há pelo menos 2 anos, tá? Então, está previsto em edital que eles têm que ter ali 2 anos de atuação. O produtor da arte e da cultura deverá estar cadastrado no cadastro de artistas e profissionais da arte e cultura de Valinhos para fomento da cultura municipal, disponível pelo link do Google Forms. Então, pessoal, o produtor e o artista preenchem o mesmo formulário, tá? De cadastro. É o mesmo formulário para os dois, tá bom? O produtor poderá fazer apenas uma inscrição neste chamamento. Então, ele pode se inscrever só uma vez como produtor, tá bom?
não poderão se inscrever neste chamamento profissionais que possuam cargos comissionados ou função com gratificação nos poderes executivo e legislativo municipal ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até 3º grau. Então, remunerados do poder público não podem participar. É vedada a inscrição de servidores, terceirizados ou quaisquer outros profissionais que tenham vínculo de trabalho remunerado com a Prefeitura Municipal de Valinhos ou autarquias vinculadas. Patrícia, Pois não. só uma coisinha em relação a esse, o produtor só pode se inscrever em um edital, né? A gente tinha conversado sobre mudar isso, né? É sobre esse Que ele edital. poderia... Eu não entendi. Porque no outro, o produtor ele tinha que escolher, ou ele se inscrevia no edital de produtor, ou ele se inscrevia no edital de artista. Ele não podia se inscrever nos dois. E aí ser selecionado em um. Ele tinha que escolher, não tinha como você se inscrever nos dois. Isso. Acho que a gente tinha falado que a gente ia mudar isso, né? Porque Isso. ele poderia... Agora, o edital do artista é um e o edital de produtor é outro. Então, ele pode, nesse edital, se inscrever uma vez, como artista se inscrever uma vez. E como Cássio, se acontecer, ele pode se inscrever uma vez. Não, ele pode ser selecionado em um, né? Ele pode ser selecionado em todos, ele só pode se inscrever uma vez. É que, assim, para produtor... para produtor não tem muito sentido. É que, por exemplo, como artista, você não pode pôr mais de um trabalho lá, né? Você entende? No mesmo edital. Eu entendi, porque... Eu entendi. É porque no passado, no edital do ano passado, eu, por exemplo, sou artista e sou produtor, eu tenho currículo nos dois. Uhum. E eu lembro que eu tive que escolher. Primeiro, eu pensei em me inscrever como artista, e aí bem no final que eu me inscrevi como produtor. Porque eu tive que escolher. E aquela coisa, se eu não fosse selecionado como produtor, eu não teria recebido nada. Uhum. Mas é isso, né? Ô, Fábio, você tem alguma consideração? Me parece que o que está falando aí é isso, né? Que a pessoa pode se inscrever como produtor e como artista e como dono de espaço, porque a gente separou os editais, não é isso? Isso. É Como isso. são dois editais diferentes, ele não pode ter mais de uma inscrição no mesmo edital. No mesmo Então, edital. como são editais diferentes, agora a ideia é que abrir a possibilidade de se inscrever tanto como produtor como quanto artista, para não correr o risco de acontecer igual o Genivaldo comentou, que aconteceu no ano passado, que as pessoas tiveram que escolher, ou entra como artista ou entra como produtor, e a gente teve as únicas pessoas que não foram contempladas foram algumas que entraram como produtor, né? Porque é um número mais limitado de pessoas. Então, é isso, como é 2 editais separados, agora a pessoa poderia se inscrever nos 2 editais. Obrigada, Fábio. Mas é isso, certo, Genivaldo? Ele pode se inscrever uma vez em cada edital, mas como os editais são diferentes, agora você vai poder se inscrever como artista e como produtor, se você quiser. Eu só colocaria um item dizendo que, assim, se ele for contemplado, por exemplo, nos 2, ele tem que escolher um, né? Mas não precisa. Entendeu? Não tem essa possibilidade. Não, ao contrário. Há essa possibilidade dele receber como artista e receber como produtor. Acho que o Genivaldo quer que não receba, é isso? Isso, por exemplo, no edital do PROAC, por exemplo, se você for contemplado em 2, você tem que escolher um. Você não pode receber pelos 2, por exemplo. Eu não posso receber como artista e como produtor. Então, por exemplo, eu me inscrevo como artista e me inscrevo como produtor, e eu entro nos 2. E eu não poderia receber nos 2, eu teria que escolher um. Eu concordo contigo, Genivaldo, e eu acredito que a lei ela deve falar alguma coisa a respeito. Eu acho que não deve ser possível, não, participar dos 2, se não tem acúmulo de, sei lá, umas coisas aí. E eu também acho que deveria colocar uma cláusula dizendo que ou escolhe, se ele ganhar os 2, ele escolhe para onde ele quer ir. Se tiver... Acho que é mais simples.
se tiver a opção ali, eu não sei como que é, né, a questão da lei, isso, né, mas assim, não vejo problema em receber os dois, porque ela vai até ler ali, né, mas assim, porque como produtor já tem um volume de trabalho bem grande ali que justifica os 10 mil reais, né, e se o produtor é artista também e mandou ali um trabalho ali para ser contemplado, ele vai estar recebendo também, porque me parece coisas diferentes ali, né? Porque Mas, esses por 10 exemplo, mil reais, eles não são um prêmio. A galera vai trabalhar para caralho, assim. não, exatamente, eu concordo com você, vai trabalhar muito. Mas, por exemplo, no PROAC edital não pode, nos PROAC editais não pode. E outra coisa, você vai abrir muita brecha de gente reclamando, fulano recebeu por 2, e eu não recebi nenhum, então, não sei. Mas aí é tipo assim, que tem produtor que é artista também, assim, sabe? Ele teve o trabalho tanto de produzir o edital, quanto de produzir a sua arte, né? Então, assim, não está recebendo gratuitamente, né? Aleatoriamente, sei lá, enfim. Gente, eu acho que a gente está perdendo o foco. O edital é emergencial, né? Não é em caráter de quem é melhor, quem deve ser mais ou menos. Eu acho que a gente está perdendo um pouco o foco. E para esse edital, eu acho que a lei aí vai... Mas o produtor, ele na vai lei estar não fala recebendo... nada, né, Fábio? Mas o A produtor única não vai estar questão... recebendo para fazer o festival acontecer? Sim. Então, assim, é como se fosse ele está recebendo digamos ali, o valor, entre aspas, contratado para fazer o festival acontecer. Se coincidir desse produtor também ser um artista, ele vai estar recebendo a obra que ele fez, que ele também dispôs de tempo, energia e gastos ali de material para receber. Acho que se tiver gente ali que vai reclamar, é porque essa pessoa não entende o que é o processo criativo e o processo de receber por trabalhar. É que a gente está pesando a meritocracia, né? Aí acho que a lei nem essa lei não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com meritocracia. Se a pessoa vai... Pô, é um puta trampo ali você organizar um festival, você vai ficar meses ali, os produtores ali que foram no ano passado, vai ficar meses ali trabalhando nessa função e vai receber 10 mil reais. Não é questão de meritocracia. Vamos lá, pessoal. O festival só aconteceu ano passado porque os produtores fizeram um trabalho. Vamos lá. Vamos votar? Mais fácil. Cada um fala o que acha sobre isso. Entra só como produtor ou só como artista, ou pode ser contemplado nos dois. Vamos lá. Mariane, sim, certo? Sim, até porque, assim, eu acho muito pontual ali, não vai ser todos os produtores que vão receber pela obra, e também pode ser que na avaliação, pode ser que alguns trabalhos de produtores não entrem, e tudo bem, sabe? A ideia, quando a gente colocou isso, foi exatamente isso. O ano passado, gente, alguns produtores não foram contemplados, só que foi descartada a possibilidade deles de entrarem como artistas. Esse ano, a gente está separando para que eles possam estar como artistas e como produtores, tá? Agora, se um vai eliminar o outro, isso a gente não tinha colocado mesmo, tá? Então... E os produtores que não foram contemplados? Eles não puderam se inscrever como artistas também, agora eles podem. A prioridade, no caso, né? Oi? Se ele não recebeu, se ele não foi contemplado no edital passado, agora ele vai ter a prioridade, né? Não é isso? Que está em pauta aí também? Se ele se inscrever como artista, ele pode entrar como artista, se ele escrever como produtor, pode entrar. Só que o produtor, é o seguinte, quando ele não era contemplado, ele não tinha um valor emergencial também, era zero, né? Ou ele entrava e trabalhava, ou ele não recebia nada. O artista tinha a contrapartida ali dos R$1.000, né? Contrapartida não, o valor de R$1.000. Não, eliminamos um ao outro ou não? Vamos lá. Automaticamente, agora eles têm prioridade, né? Não, mas não é automático isso, né? Então. Mas isso não é automático. Por exemplo, você pega um produtor, sei lá, vamos pegar, por exemplo, um produtor que tem, sei lá, tem uma carreira, tem
uma capacidade. Aí você pega alguém que não tem experiência nenhuma, mas e como ele não foi contemplado, você seleciona ele e depois não dá certo o festival, e aí, como fica? Mas pela Mas nossa aqui é isso. regra, deve acontecer a mesma coisa, né? Quem não entrou em primeiro lugar e depois quem entrou em votação num segundo momento, entendeu? Pelo menos é o que a gente pode mudar isso também, mas a linha do que a gente fez do artista era essa e mantive para o produtor como sugestão. Podemos mudar. Não, beleza, vamos em frente. Vamos em frente como? Gessi, sim ou não? Um elimina o outro ou não? Um elimina o outro, porque Um eu elimina acho o outro. se o artista se inscreve como artista e como produtor, não tem lógica ele receber pelos dois, se ele for aprovado, e ele recebendo pelos dois tira a possibilidade de um outro artista receber. Então, um tem que eliminar o outro. Tá bom. Zé Ramos, você consegue falar ou escrever, por gentileza? Rodolfo? Então, aqui ficou meio que... Eu acredito que o produtor que não foi contemplado no primeiro, ele tem a prioridade de ser contemplado agora. Sim, Então, ele sim. vai ter um... eu acredito que, vendo por esse lado, ele já vai receber o maior valor do edital. Não teria por que ele receber como artista. Perfeito. Entendeu? Então, Por isso que a Rodolfo gente não. Ricardo, Bárbara, Caetano, Zé, um ou outro. Se vocês quiserem escrever, tá bom, pessoal? O Zé Ramos escreveu aqui, um ou outro. Oi. Oi, Ricardo. Eu acho que um elimina o outro também. Ok? Bom, perfeito. Bom, gente, já temos a maioria aqui, tá? 2, 3, 4, 5. Sim, já temos a maioria. Então, um elimina o outro, tá bom, gente? Vou continuar a nossa leitura. E eu coloco isso no edital. Depois eu escrevo, tá, gente? Vou continuar, então, de onde estávamos, tá bom? Aqui abaixo só estava falando que não pode ser funcionário público para se inscrever, e agora das inscrições. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir da publicação da portaria que institui o edital na imprensa oficial. As inscrições se encerrarão às 23h59, horário de Brasília, 15 de outubro. Provavelmente a gente vai precisar de uma semana a mais aqui, tá, pessoal? Que a gente está com uma semana de déficit. Provavelmente a gente vá para uma semana depois. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento e envio do formulário de inscrição pelo link X, que é o link lá do Google Forms. O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição. No caso de mais de uma inscrição pelo mesmo produtor da arte e da cultura, será válida apenas a última inscrição cadastrada dentro do prazo de limite de inscrições. Isso, pessoal, é quando a pessoa se inscreve mais de uma vez. Às vezes ela erra, ela vai lá, se inscreve de novo, tá? Então, a gente está considerando a última inscrição dessa pessoa. Será considerado como comprovante de inscrição a resposta automática enviada pelo sistema de formulários ao e-mail na inscrição, tá bom? O próprio Google Forms coloca lá automaticamente que a pessoa preencheu e enviou. Da premiação, o presente chamamento destina-se a premiar produtores culturais moradores do município de Valinhos. Constitui objeto deste módulo a premiação de 7 produtores através da análise de seus currículos de acordo com os segmentos listados abaixo. Aqui, pessoal, a gente manteve, né, como sugestão, estou mantendo as coisas do ano passado, tá? Qualquer coisa, me parem e abram o microfone, por favor. Então, um produtor para teatro, um produtor para dança, um produtor para... tem um para música, um para circo, um para artes visuais
e um para a produção de workshops, palestras ou rodas de conversa, tá? Aqui abaixo tem uma consideração que eu quero pautar para vocês. Os produtores premiados irão produzir em conjunto o segundo Festival Online Aldir Blanc de Valinhos, de acordo com diretrizes apontadas pela Secretaria de Cultura de Valinhos. E serão premiados 2 produtores do segmento do inciso 3, do item 4.1.1. O que é isso? É a música, tá bom? Então, a música vai entrar. O ano passado foi assim, entrou 2 produtores de música, porque o volume dos músicos é maior, tá certo? Me falem se tudo bem, se vocês têm alguma sugestão ou alguma coisa para colocar nesse sentido. Mas foi feita a partir do número de pessoas, tá? Patrícia. Pois não, Genivaldo? Eu acho o seguinte, eu acho que eu trocaria esse produtor extra de música por um produtor técnico. Por quê? Porque como o festival, mesmo tendo um maior número de música, como o festival, na verdade, ele é feito em conjunto com todo mundo, por exemplo, o ano passado, o Paulo foi extraordinário, assim, ele atuou como técnico. Então, assim, eu colocaria um produtor de música, porque vai ser feito tudo em conjunto, todo mundo vai decidir tudo ali, e colocaria um produtor técnico, sei lá, alguém técnico, talvez nessa coisa de transmissão, não sei, precisa pensar nisso. Posso falar? Concordo. Pois não? Então, no caso da música, Genivaldo, são, na verdade, 3 produtores, né? Tem aquele que trabalha com produção executiva, que é o que faz acontecer, né? Os projetos e as contratações, etc. A gente tem também o produtor artístico, que é quem desenvolve performances, roteiros e outras coisinhas mais. E tem o produtor basicamente técnico, que, na verdade, a gente nem considera muito um produtor, que são os operadores de som e de luz. Mas ele é responsável por desenho de som, desenho de luz, tal. É uma coisa bem técnica, mas basicamente eu considero, né, e muitas pessoas consideram, a produção executiva e a produção artística, tá? Então, poderia sim, nessas 2 vagas dizer, olha, então pode ser produtor técnico, pode ser produtor executivo ou produtor artístico, não sei, o que vocês acharem melhor, eu acho, é isso. Produtor técnico. Tem o pessoal da Backstage, que é de Valinhos, assim, né? Eu conheço outros, mas que não são de Valinhos, né? Mas eles trabalham bastante com essa questão audiovisual e de transmissão e tudo mais. Não sei como que tá a agenda deles, porque eles estão bem cheios, assim. Mas, de repente, ter realmente, assim, alguma parceria, alguma coisa assim, com alguma produtora audiovisual, assim, que esteja mais voltada para essa questão técnica, né, de transmissão e de uma captação bem captada, talvez seria interessante mesmo, assim. O ano passado, Mariane, a gente usou os serviços do Paulo. Ele entrou, na verdade, como produtor musical, mas ele estava com um projeto de streaming muito bom, e a gente acabou utilizando ele para essa parte, tá, do streaming, e o Dinho Bonfim acabou fazendo as edições dos vídeos para a gente de forma gratuita, tá? Então, nós tivemos, sim, 2 produtores técnicos associados ao festival, tá? Por ele ser online, e isso a gente acabou tendo, né? Mas, talvez, eu acho interessante formalizar, talvez, os técnicos, né? Os produtores técnicos. E eu ainda colocaria, nessa linha do Genivaldo, eu tiraria também o produtor de workshop, porque cada um do seu segmento acabou cuidando do seu workshop. O produtor da dança falou com quem for dar workshop relacionado à dança. O produtor, eu não me lembro mais, vamos lá, de circo, acabou entrando com quem estava falando sobre circo. E a gente mesmo acabou
estou falando agora como produtora, né, Genivaldo, do ano passado, a gente acabou cuidando de toda a nossa área de expertise, tanto no workshop quanto no festival. E dá tempo, é possível fazer. Então, eu tiraria o workshop e o outro de música, por exemplo, colocaria dois trabalhadores técnicos, porque a gente precisa muito deles no online, mas essa é a minha opinião como uma das conselheiras. Gostaria de ouvir vocês todos. Não, e exatamente. Você imagina o festival passado, tira, por exemplo, o Paulo, tira o Paulo e tira o Dinho, por exemplo. Não acontece. Principalmente o Paulo, pois a gente teria sofrido muito. Então, acho que pensar nisso já. É legal porque aí, se eles toparem participar nesse festival, aí eles vão estar remunerados também, né? Vai dar para fazer um trabalho mais completo ali, que também serem remunerados por isso, assim, acho interessante. E aí, pessoal, concordam, discordam, sugerem? Falem um pouco. Temos aí Genivaldo, Mariane, que trocariam. Eu não entendi muito bem a troca aí, que falaram muito e não foram assertivos, né, na minha opinião. Ficou muito vago aí, sabe? Como a gente tem trocar no lugar do workshop e roda de conversa, trocar por um produtor técnico. E um da música e aí também. manteria essa quantidade aí de 7 produtores, né? Só que aí tiraria do workshop e colocaria técnico para não acontecer essa coisa de, tipo assim, uma pessoa que for fazer edição de vídeo fazer voluntariamente, né? Aí essas mesmas pessoas do ano passado participarem como produtores e serem remunerados e estarem nessa função ali técnica específica. Quem foi voluntário, Paty, no ano passado? Dinho. Não recebeu nada para trabalhar? Essa verba dos produtores poderia ter sido para isso, ok? Mas estava todo mundo numa situação tão complicada, a gente foi se ajudando para conseguir ter ali a máxima... Eu voto nos técnicos, tá? A GSI votar nos técnicos. Porque o que aconteceu, Rodolfo, ano passado, na prática? O festival foi feito por todos nós, que estávamos lá como produtores. Não foi feito um festival para cada segmento, tá? Nós fizemos um festival que abrangia todas as áreas das artes. Então, todos nós tivemos, como produtores, que trabalhar juntos. Então, se eu precisasse mandar uma mensagem para alguém da música, eu poderia fazê-lo, mesmo sendo da dança, sabe? Então, na prática, a gente não segmentou, porque foi um festival só. Foi assim que aconteceu na prática. E então a gente tinha um número de músicos maior. Então, em teoria, era interessante a gente ter 2 produtores de música. Mas o que aconteceu? O Paulo, ele entrou como músico e ele acabou indo para o produtor técnico, porque a gente mesmo acabou falando com todos eles. A gente formou o grupo lá de WhatsApp, da Aldir Blanc, que estavam todos. A gente acabou fazendo uma coisa só, tá? Então, o que a gente precisou mesmo, que a gente não tinha lá na hora, eram os produtores técnicos mesmo, bem falado aí pelo Zé, o nome, né, produtor técnico. Bom, o Genivaldo já votou. Se é necessária a mudança, tem que ser. Você já tem a experiência já, então eu acho que tem que ser justo aí, tem que colocar, tem que ser quem realmente agir como produtor, tem que ser remunerado e vamos para frente, vamos produzir. Então tá bom, gente. Eu acho que todo mundo aí já... Talvez, Fala, Zé. Patrícia, fala. talvez tivesse que ficar um pouco mais genérico, eu não sei, porque se você coloca assim, produtor de música, aí o Paulo era um produtor técnico na área de música, né? Mas ele também, a técnica dele também é usada em dança, também é usada em outras artes. O que ele usou ali não foi técnico em música, não. Ele usou ali o técnico em streaming, né? Tá. Coloca um de então, eu não sei. Coloca um de streaming e um de audiovisual. Eu acho que é isso mesmo. Pode ser, pessoal? De audiovisual tem, né?
Pois não, desculpa, não ouvi. O de audiovisual pode ser o mesmo que o do streaming. Não dá Porque para a ser gente- genérico, né? Do audiovisual e streaming, acho que é uma pessoa só. Daí, no caso, manteria 7 produtores culturais ali, mas não substituiria o de workshop e roda de conversa, entende? Então, Não precisa ter um Mariane, para audiovisual e outro para streaming. então, Mariane, mas teve o de audiovisual, ele trabalhou com a preparação dos vídeos todos. Foi bem diferente. A edição de vídeo não é o streaming. Mas aí que tá. O streaming, ele seria se tivesse ali alguma proposta de contrapartida, e aí essa pessoa do streaming, ela estaria ali na responsabilidade de gravar uma contrapartida ali. É diferente. Streaming é quem faz as lives, é quem vai lá para gravar no lugar os artistas. Audiovisual já abrange ali quem vai editar os vídeos, de repente quem vai fazer o material de vídeos ali de divulgação e tudo mais. E pelo que a gente conversou, não vai ter essa proposta ali de precisar ter uma equipe para gravar uma contrapartida dos artistas. Então, Mariana, acho que você não está... O produtor não tem contrapartida, ele recebe pelo seu histórico de trabalho em produção. Exato, tá? Mas aí é que tá, por isso que eu tô falando isso, assim, qual seria a necessidade de ter um técnico só para o audiovisual e outro só para o streaming, sendo que não há aí a ideia de, pelo que tudo que a gente conversou, né, até agora, do tipo, qual que seria a necessidade ali? Porque a gente vai fazer um festival online. A necessidade mas é aí intensa, né? a pessoa do audiovisual, ela também vai estar fazendo o streaming, entende? Ela vai estar responsável tanto para a edição quanto ali pro streaming ali, de toda essa parte da transmissão. Eu vejo como... Não vai fazer um produto audiovisual de todo mundo. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que a gente tem. Quem trabalhou conosco o ano passado foi o Dinho Bonfim e o Paulo Paixão. O Paulo Paixão não saberia fazer a edição de vídeos. O Dinho, não sei o quanto faria o streaming, tá? Me parece expertise diferentes. Posso estar enganada. São diferentes, mas com funções diferentes. Aí é que tá. Pelo todo o edital e tudo que a gente conversou, não me parece assim que... O que você acha que a gente não vai utilizar? Vai ser todo online, não vai? Isso. E aí as pessoas vão enviar o material audiovisual, porque no ano passado foi isso, né? Teve ali não foi só isso. A gente entrou ao vivo, a gente falou, todos os produtores entraram ao vivo, tinha um trabalho entre... Isso é a função do streaming, Uhum. Que aí o profissional vai estar ali no backstage organizando toda essa questão para fazer isso acontecer. Isso, a não ser que e a edição a não ser que tenha uma coisa. verba para a pessoa editar os vídeos e aí fazer todo esse material ali gráfico. De repente pode ter uma questão ali que talvez então ao invés de ser ao invés de ter dois, né, um técnico audiovisual e um técnico de streaming, poderia ter um técnico de streaming e um técnico ali mais para fazer essas artes gráficas, que isso pode incluir a edição dos vídeos e também o material, todo o material ali para as redes. Aí sim justificaria desmembrar isso, entende? Bom, gente, eu não sei, porque realmente não é minha área. O que eu vi na prática é que nós precisamos, o ano passado, de alguém para streaming e alguém para edição de vídeos. E nós pagamos ainda uma terceira pessoa para fazer as nossas artes, porque não tínhamos ninguém. A verba é nossa, é do produtor, tá? Do artista que foi contemplado como produtor. Tudo que precisar sair além disso é a verba já da Aldir Blanc, tá? Não tem verba além do que a gente vai receber, enquanto artistas produtores. Mas é legal deixar bem claro,
para não acontecer que nem aconteceu no ano passado, de uma pessoa editar todos os vídeos de graça. Tudo bem que ele se voluntariou, mas assim... Ele se voluntariou, senão nós teríamos que pagar. Por isso que eu Sim, acredito que seja interessante ele entrar como produtor, né? Exato, para esse ano ele continuar fazendo essa função de edição de vídeo, mas ele receber por isso. Sim, mas então, gente, qual que é a dificuldade da gente ter esses dois produtores? A gente está com 2 vagas. A gente está com uma na música, que não precisamos no ano passado de 2, e a gente está com uma de workshop que a gente também não precisou. Entendem? Na prática, eu estou dizendo como produtor ali que participou no passado. E aí, na no prática, caso, a gente tem manteria 7 produtores, então. Seriam aí, no caso, 7. não seriam 8. Não, são 7. Porque a gente tem 2 vagas sobrando e a gente precisa de 2 técnicos, entende? Pelo menos na minha opinião. Tá. Entendeu? Talvez assim, pode ser que deixe específico ali, que o técnico audiovisual, de preferência também alguém que faça o material gráfico. Porque eu conheço pessoas de Valinhos que trabalham com audiovisual e também fazem esse trabalho gráfico. E Não. talvez essa pessoa poderia entrar. E se colocarmos apenas trabalhadores... Não é todo mundo que faz... não é todo mundo que do audiovisual que também faz material gráfico, mas Sim. de preferência tem pessoas que fazem isso. Eu acho que otimizaria o rolê, entende? Isso vai ser pelo histórico, Mariane. A pessoa vai colocar o histórico dela lá e eles vão ser julgados pela comissão de trabalhos, quem tem a expertise mais completa para entrar, tá? Sim, e então aí se colocar... mas eu acho que sim, agora se colocar audiovisual e também atribuir, além da edição de vídeo, também a produção desse material de divulgação, já, tipo, otimizaria. Eu votaria, então, gente, deixar mais genérico e a pessoa acaba sendo vista pelo histórico dela, tá? Se a gente for produtores técnicos, pronto, acabou. Sem muito nada. Aí, pelo histórico, fica assim. Entra e na hora de selecionar, dá preferência para alguém que seja tanto do audiovisual quanto do material gráfico, para não ter esse problema de ter que contratar alguém só para fazer a arte, entende? Aí quem vai escolher o histórico não somos nós, tá, gente? É uma comissão de trabalho, são os jurados, eles que vão escolher. Mas a gente pode deixar já não foi aprovado que são técnicos. Então vamos embora para frente com isso. Vamos deixar só produtores técnicos? Pode ser dessa forma? E aí, pelo histórico, a gente continua, né? Pelo histórico, eles vão entrar ou não. Vamos fazer isso. Deixa eu só... Gente, eu só estou colocando aqui para não esquecer, tá? Depois, obviamente, eu arrumo e faço o texto disso, tá bom? Aqui também é o técnico. Produtores técnicos e produtor técnico. Tá bom? Depois eu tiro isso daqui. Vamos lá, pessoal, vamos avançar. Com relação ao valor, ficamos em 10 mil como no ano passado, tudo bem para todos? Alguma sugestão? Está escrito o seguinte: os produtores contemplados receberão o prêmio no valor de R$10 mil, com o qual deverão realizar as ações necessárias para a execução do festival, tá? Eu vou lendo, qualquer coisa me parem, tá bom? Porque a gente está num horário já avançado. A seleção dos produtores se dará pela análise de currículo do proponente, tá, Mariana? É isso, ó. Que deverá conter breve histórico em texto corrente, produções realizadas em formatos de tópicos, formação acadêmica e profissional na área cultural. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios: experiência e qualificação do proponente, de 0 a 70, relevância das produções realizadas para a área artística de inserção, de 0 a 20, e formação acadêmica na área cultural, de 0 a 10, totalizando, então, 100 pontos. Será realizada a classificação de acordo com a pontuação total obtida, considerando, primeiramente, apenas os produtores que não foram contemplados em nenhum módulo do edital 02-2020, da Secretaria Municipal de Cultura de Valinhos. Após, serão classificados produtores que foram contemplados no edital 02-2020, sem a realização de contrapartida, e após serão classificados demais produtores, tá? Então, estou seguindo aí, por enquanto, o critério que a gente fez com os artistas. Quem não entrou de forma nenhuma, quem entrou, mas não foi contemplado, e, por último, quem já foi contemplado,
tá bom? Pessoal, vou continuar a leitura aqui, qualquer coisa me parem. Em caso de empate, na nota final, serão selecionados os produtores com melhor pontuação, de acordo com os seguintes critérios técnicos: maior pontuação no item A e maior pontuação no item B. Persistindo o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta. Do processo de seleção, a seleção dos produtores da arte e da cultura se dará em 3 etapas: habilitação, avaliação e documentação complementar. Da habilitação, na etapa de habilitação, será avaliado o correto preenchimento no formulário, contendo todos os requisitos obrigatórios, e o atendimento às condições previstas nos itens 2 e 3, tá? Isso daqui é tudo performance. Esta etapa será realizada pela Comissão de Trabalho e Fiscalização, criada pelo Decreto Municipal número 10.561/2020. A lista de habilitados e inabilitados será publicada no site aqui abaixo, descrito da Prefeitura, tá bom? Também já estamos ali fazendo essa averiguação. Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, os proponentes inabilitados poderão interpor recursos à Comissão de Trabalho e Fiscalização no prazo de 2 dias úteis, contando a partir do primeiro dia útil após a data de publicação da lista de habilitados e inabilitados, através de formulário próprio divulgado junto a essa lista. Então, cabe recurso em até 2 dias úteis, tá? Isso que está falando. O recurso só será considerado se enviado através do formulário próprio, não cabendo a complementação do formulário de inscrição. Os recursos serão julgados pelo presidente da Comissão de Trabalho e Fiscalização em até 5 dias úteis e seu resultado será disponibilizado no site aqui da Prefeitura, tá? Então, até 5 dias, a gente dá a resposta para quem processo ali. Os projetos habilitados nesta fase serão encaminhados à apreciação da Comissão de Seleção, instituída por portaria da Secretaria da Cultura de Valinhos. Da avaliação, os materiais enviados nas inscrições serão avaliados pela Comissão de Seleção, compostas por 2 membros selecionados, dentre os servidores da Prefeitura Municipal de Valinhos e membros da sociedade civil com experiência em produção artística e cultural, tá? Então, ao menos 2 pessoas, tá, gente? Vai olhar o mesmo projeto e dar ali a sua validação. Os membros da comissão de seleção não precisam ser residentes em Valinhos e não poderão concorrer às premiações instituídas por este edital. Uma vez que são eles que julgam, eles não podem participar, tá? A comissão será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos. As avaliações serão feitas exclusivamente de acordo com os critérios estabelecidos neste chamamento. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de avaliar as inscrições, nos quais tenham interesse direto ou indireto, dos quais tenham participado ou venham participar como colaborador, apresentados por proponentes ou respectivos cônjuges ou companheiros com os quais estejam ligados judicial ou administrativamente. Muito bem. Ou seja, se tiver algum interesse, não pode ser da comissão de seleção. Os membros da comissão de seleção que incorrerem em impedimento devem comunicar o fato aos demais membros, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos a praticar. Cada inscrição será avaliada por ao menos 2 membros da comissão de seleção, sendo tal avaliação realizada em reunião presencial e ou virtual, e sua pontuação final será a média da soma das pontuações atribuídas por seus avaliadores, tá bom? Então, o ano passado foi tudo feito online, essas reuniões todas. A comissão de seleção indicará uma lista de suplentes, caso haja desistência, eliminação prévia ou disponibilidade de recursos orçamentários, os membros poderão ser contemplados posteriormente, de acordo com a pontuação em ordem decrescente. Então, teremos aí os titulares e os suplentes. Aí a relação dos selecionados, né, da suplência também estará divulgada no site. Os proponentes não selecionados poderão interpor recurso através do formulário específico divulgado juntamente com a relação dos selecionados, no prazo de até 2 dias úteis, contando a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado da seleção. Mesma coisa, tá? Não serão considerados os recursos enviados de outra forma que não formulário específico. A comissão de seleção fará o julgamento dos pedidos dos recursos interpostos em até 5 dias úteis. Mesma coisa dos titulares.
A lista de selecionados também estará lá divulgada no site da prefeitura, tá bom? Documentos complementares ali, né? Os documentos, os contemplados deverão encaminhar para o endereço do e-mail do conselho, tá bom? No prazo de até 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação dos resultados, os seguintes documentos: cópia do documento de identidade do proponente, cópia do cadastro de pessoa física, CPF, cópia do comprovante de residência do proponente, dados bancários do proponente, certidão negativa de débitos e tributos e contribuições federais e a certidão negativa de débitos trabalhistas, dentro da validade também. Esse daqui, pessoal, é o que a gente não teve também, eu vou tirar, a gente não pediu esse documento assinado, tá? Eu vou tirar porque a gente já conversou sobre isso lá nos artistas. Qualquer coisa me parem, tá bom? O envio da documentação complementar conforme prazo de especificações descritos no item 5.4.1 acarretará a desclassificação do proponente, ou seja, tem que entregar os documentos. O resultado final será homologado e estará disponível ali no nosso site. Dos recursos orçamentários é igual ao dos artistas, tá? Tá falando aqui que a gente tem... eu vou atualizar, tá bom, gente, com os dados certinhos, tá? Com os centavos e tudo mais, tudo isso que a gente pode utilizar, mas é o mesmo dos artistas, né? Em torno de 343 mil, acho que está em 346. O valor destinado aos projetos selecionados será de R$10 mil, deduzidos nos tributos previstos na legislação em vigor na data do pagamento. O pagamento aos selecionados será efetuado em parcela única em até 30 dias corridos, diretamente na conta bancária do contemplado, ou via retirada bancária, descontados os impostos e contribuições previstos na legislação em vigor. Não serão efetuados depósitos em conta conjunta. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos poderão ser destinados a outro proponente, conforme o item 5.3.7, que é o item dos suplentes, tá, gente? Observada na ordem de classificação dos suplentes estabelecidas pela comissão de seleção. Opa. Das obrigações, todos os projetos selecionados serão expostos em plataforma pública no período de 1 ano ao menos. Os inscritos premiados autorizam desde já a Secretaria de Cultura de Valinhos o direito de mencionar seu apoio, realizar registro documental e disponibilizar as propostas, peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e relatório dos projetos selecionados através deste edital para pesquisa e consulta através da Lei de Acesso à Informação e outras necessidades próprias ao serviço público, auditoria e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. O proponente selecionado assume exclusiva e restrita responsabilidade por quaisquer reivindicações relacionadas aos materiais constantes em sua inscrição, fundamentadas em possíveis violações de direito de imagem, voz, direito de propriedade intelectual e conexos, plágio ou qualquer violação de direito de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer dano e ou prejuízo em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. Então, eles são responsáveis pelo direito de imagem do que eles estão propondo, tá? Os selecionados nesse chamamento assinarão um termo onde se comprometem a realizar as atividades de produção do segundo Festival Online Aldir Blanc de Valinhos, de acordo com as especificidades apresentadas pela Secretaria de Cultura de Valinhos. Após a vinculação no festival, as mídias produzidas para este fim ficarão expostas em plataforma única, em plataforma pública, pelo período de 1 ano ao menos. Das disposições gerais, este chamamento entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 1 ano a contar da data de homologação do resultado final. O ato da inscrição implica em plena aceitação das normas constantes no presente chamamento. A Secretaria de Cultura de Valinhos não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias pela realização das atividades necessárias para a participação no segundo Festival Online Aldir Blanc de Valinhos, daqueles que foram contemplados para tal, sendo essa a total responsabilidade dos contemplados. Os casos omissos relativos às disposições desse chamamento serão decididos pelo secretário da Cultura de Valinhos após a apreciação da Comissão de Trabalho e Fiscalização, ficando desde logo eleito o Foro da Comarca de Valinhos para diminuir eventuais questões decorrentes desse edital. Vamos lá.
É total de responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das publicações referentes a esse chamamento pelo site da Prefeitura. Outros esclarecimentos através do nosso e-mail, do Conselho, e aí data e assinamos. Nossa, gente, foi numa toada, hein? Mas tudo bem, aí alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Estou bem preocupada com o horário, eu sei que todo mundo tem compromisso, mas esse documento também está disponível, tá? Nosso grupo de WhatsApp, e podem dar uma outra olhada. E queria saber se está ok até aqui. Tudo que foi colocado. Então, o que é que foi modificado, pessoal? Os 2 produtores técnicos, que entram no lugar de um da música e um do workshop, essa foi a modificação. A gente teve a modificação de um proponente eliminar o outro, né, dependendo do que ele for escolhido, do que ele for pleitear, ele vai ter que escolher um dos editais, tá? E aí, acho que só, hein, pessoal? Mais alguma alteração? Acho que não. Valor de 10 mil mantido, pelo que vocês comentaram. Caetano, envio agora, tá? Com as modificações. O Caetano está perguntando se a gente pode dividir isso via e-mail, tá bom? Sim, agora eu faço as modificações, tá bom? Caetano, e já disponibilizo para todos vocês aí via e-mail. Peço perdão, viu, Caetano? Eu vou fazer isso, tá? Eu vou disponibilizar sempre por e-mail também, ok? Acho que é isso, então. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí, estamos à disposição. Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, pessoal, então é isso. Feitos aí todas as considerações, eu vou arrumar as nossas alterações e envio a todos via e-mail e no grupo de WhatsApp. Tudo bem? Peço para que a gente se encontre na próxima terça-feira, ainda em reunião extraordinária, talvez a última, só para a gente decidir, se bem que eu acredito que a gente tenha decidido já, pelo que eu entendi, decidimos, não sei, ficamos de voltar aqui no final, né, para decidir dos espaços. Fechamos 100 espaços ou marcamos uma nova reunião terça-feira só para decidir valores de espaços, se temos ou não temos? Marca uma reunião na próxima terça-feira para a gente ver isso. Perfeito. Até lá, faz as contas. Isso, aí eu trago várias simulações, pode ser, pessoal? Aí a gente vai trabalhando, simulação 1, simulação 2, e a gente vai vendo qual fica mais bacana aí para todos nós. Tá bom? Então, terça-feira, 9 da manhã, nos reunimos para falarmos dos valores Aldir Blanc. Perfeito? Obrigada a todos, a todas, bom dia aí, e até terça-feira que vem, pessoal. Falou. Obrigada, boa semana. Boa semana aí a todos.